Bem, em relação à organela lisossomos, lembrando que são organelas que fazem a digestão intracelular. Como que acontece essa digestão? Ela vai se dar dentro de um vacúolo, mas esta organela em si, ela foi formada pelo complexo de Golgi, né? Lembrando do assunto anterior visualizado. Né? O retículo endoplasmático rugoso sintetiza a proteína e o complexo de Golgi ele empacota e faz a liberação desses grânulos que serão chamados de lisossomos primários. Essas vesículas, essa organela, que é encontrada sob a forma de vesícula, contém no seu interior diferentes tipos de enzimas, porque pode ter enzima que é para quebrar os lipídios, as lipases, as nucleases, as fosfatases, as proteases. Então são diferentes tipos de enzimas. Porém, como que os alimentos entram nas nossas células? Eles podem ser pinocitados ou eles podem ser fagocitados e eles vão ficar dentro de um vacúolo que será chamado de pinossômico se for uma substância líquida e ficará dentro de um vacúolo que será chamado de fagossômico se for um alimento de natureza sólida. Então nós temos os vacúolos de pinossomo e os vacúolos de fagossomo. À medida que vai ocorrer a digestão dessas substâncias, é que o complexo de Golgi que liberou esse lisossomo primário, ele vai se fundir a esses pinossomos ou a esses fagossomos e vai fazer a digestão. Então, os lisossomos se encarregam de fazer a digestão. Então, essas vesículas, que são os lisossomos, que foram eliminados pelo complexo de Golgi, é que digere os alimentos fagocitados ou pinocitados. Como nós podemos observar aqui, olha, eu tenho o alimento, por exemplo, sendo fagocitado. Né? Aqui no caso, pode ser um corpo estranho, uma bactéria que entrou e meu glóbulo branco vai ter que digerir. Porque o glóbulo branco, não que ele vá comer a bactéria, mas ele come para destruir e não com finalidades nutricionais. Mas as nossas demais células podem englobar os nutrientes para fins nutricionais. Assim que forma o vacúolo fagossômico, portanto, porque tem a partícula dentro, ele vai se fundir aos lisossomos, que foram as vesículas liberadas pelo complexo de Golgi. E esses lisossomos se fundindo, então, vai formar um vacúolo digestivo. Esse vacúolo digestivo funciona como se fosse um estômago da célula. Então, as enzimas começam a agir e o antígeno aqui, que no caso seria o alimento, começa a ser metabolizado, quebrado em partículas bem menores. Após ocorrer essa quebra, vai formar, se tiver alguma coisa aqui que a célula vai reaproveitar, se difunde para o citoplasma. Porém, se aqui, por exemplo, era uma bactéria e tem que ser totalmente destruída, totalmente destruído, os resíduos, os fragmentos vão ficar dentro de um vacúolo que será chamado residual e posteriormente será plasmocitado, defecado, ou seja, sofre uma exocitose. Como vocês puderam observar, o antígeno se incorporou à célula num processo pela emissão dos pseudópodes da membrana do glóbulo branco, mas formou um vacúolo e esse vacúolo ele é originado pela própria membrana plasmática do glóbulo branco. E os lisossomos são o quê? Organelas que contêm no seu interior enzimas, olha aqui a organela, contendo as enzimas que vão metabolizar, que vão fragmentar o alimento que foi ingerido. Então, a substância estava fora da célula, então ela estava fora, era uma substância exógena e ela passou para dentro e dentro da célula foi digerida. Então ocorreu aqui uma etapa chamada de heterofágica. Então,
Quando nós já vimos essa lâmina nas aulas anteriores, olha, a membrana plasmática, ela está englobando uma partícula de alimento e a própria membrana plasmática forma o vacúolo. Se essa substância for líquida, o vacúolo será chamado de pinocítico. Se essa substância for sólida, o vacúolo será chamado de fagocítico. Porém, quando ocorre a digestão por ação dos lisossomos primários que foram empacotados pelo complexo de Golgi, em seguida será feita uma plasmocitose ou uma exocitose, expulsará os resíduos provenientes da digestão que ocorreu intracelularmente. Bem, então aqui, olha, nós temos o alimento sendo pinocitado ou sendo fagocitado, ficou no interior de vacúolos, este se fundirá aos lisossomos primários, onde vai ocorrer a digestão. Porém, essas substâncias estavam fora da célula, eram exógenas, então fala-se na etapa heterofágica. Porém, pode acontecer um outro tipo de digestão, que a gente chama de etapa autofágica. Observem, eu tenho aqui uma organela mitocôndria. E a mitocôndria, ela faz a respiração celular, ela libera energia para o trabalho celular. Porém, vamos dizer que essa organela perdeu a sua função. Então, esta organela que não está desempenhando a sua função será digerida, destruída e todas as substâncias que tem na membrana dessa organela, como as proteínas, poderão ser reabsorvidas, reaproveitadas pela célula. Mas quem é que destrói essa organela? Quem é que digere essa organela que está sem função? Os lisossomos. Então, neste caso, se ele está destruindo parte de alguma coisa que já existia dentro da célula, então fala-se que é um vacúolo autofágico. E aí pode observar que a própria célula envolve essa organela que precisa ser digerida pelos lisossomos. Então, essa é uma etapa autofágica. E deste lado aqui eu tenho uma etapa heterofágica. Mas lembrando então que os lisossomos, eles apresentam as seguintes etapas: heterofagia, que as substâncias foram pinocitada ou fagocitada, né? Aqui a fagocitose, aqui a pinocitose. Ou pode fazer uma autofagia. O que é a autofagia? A organela que está sem função também será destruída. Ah, mas isso é só com a organela mitocôndria? Não, as demais organelas que também perdem suas funções são desta forma destruída, como um processo autofágico. E o que vem a ser uma autólise? É quando toda a célula será destruída. Digamos que a célula esteja doente, essa célula vai ser digerida, vai ficar sem a célula? Não, as células vizinhas entram em processo de divisão celular e faz a reposição desta célula que foi destruída. Como nós podemos observar aqui, eu tenho uma célula, uma ameba, ela está se alimentando, ela vai se alimentar, então ela emite o seu citoplasma, forma, né, vamos dizer assim, os falsos pés, engloba o alimento, forma o vacúolo fagossômico e os lisossomos digerem esse alimento, olha ele totalmente metabolizado. As substâncias que serão reaproveitadas vêm para o citoplasma e as que não forem, não vão ser utilizadas, não são úteis, serão plasmocitadas. Então, a própria membrana está expulsando os alimentos. Então, esse processo de plasmocitose, nós podemos dizer que é a eliminação dos resíduos provenientes de uma intracelular. E podemos observar aqui a nossa célula sofrendo uma invasão pelo Trypanosoma cruzi, que é o que provoca a doença de Chagas. Então, ele entrou na célula. Mas como ele está entrando na nossa célula, ele vai ficar dentro de um vacúolo. Então, quando os parasitos se incorporam às nossas células, eles ficam dentro de um vacúolo também. Eram as substâncias exógenas, era um corpo exógeno que estava fora, foi fagocitado. O que os lisossomos fazem? Olha, as vesículas de lisossomo vão se fundir ao vacúolo fagossômico e vai fazer o que? A sua digestão.
Muitas vezes consegue-se fazer a eliminação do parasito e outras vezes, dependendo-se do peso molecular, ou seja, da quantidade de parasitos que entraram no corpo, o nosso próprio corpo não consegue fazer a defesa e eles acabam aproveitando esse meio que ficou muito ácido e desenvolvem a doença dentro do nosso organismo, porque em meio ácido facilita a sua reprodução. Porém, quando as nossas células fagocitam e os nossos lisossomos fazem a digestão, os resíduos serão o quê? Eliminados, liberados por plasmocitose. Então eu tenho aqui um exemplo de etapa heterofágica. E aqui um exemplo de etapa autofágica, gente, que acontece comumente. Os girinos, que são as larvas dos anfíbios, eles nascem com cauda, mas eles não têm as patas. E aí, os nutrientes que estão todos na cauda começam a ser reaproveitados e começam a formar as patas posteriores, depois as patas anteriores. E aí você pode observar que a cauda do girino ela vai regredindo. Isso se dá por ação de enzimas lisossômicas do tipo catepsinase. Então faz a digestão aqui da cauda do girino, mas reaproveitando os nutrientes da cauda para o desenvolvimento dos membros, tanto posteriores como anteriores, até que esse animal chegue à fase adulta, e chegando à fase adulta ele já não apresenta a cauda. Então nós podemos observar aqui no gráfico, olha, né, através dessa parábola, que a cauda do girino ela era longa e essa cauda foi diminuindo, mas não que ele tenha perdido a cauda no meio ambiente. Simplesmente houve o quê? A digestão dos nutrientes por ação da enzima catepsinase, aproveitou todos os nutrientes que estavam na cauda e reaproveitou para o desenvolvimento de seus membros posteriores e anteriores. Isso é uma etapa também autofágica. Agora, pode acontecer também, dentro das nossas células, por ação lisossômica, a destruição de uma célula toda. É uma morte da célula, é uma apoptose, certo? Então, é óbvio que ela tende a digerir células que já estejam apresentando algum tipo de problema. Então, as enzimas se fundem à célula e faz a sua digestão. Né? Porém, existe, neste caso, algumas células que estão normais, por exemplo, olha, né? E aí tem o sangue oxigenando estas células, está ocorrendo aqui o bombeamento de oxigênio, está ocorrendo o transporte ativo. Então, esta célula, na verdade, que está ocorrendo toda essa oxigenação, dificilmente ela está trabalhando, dificilmente vai ocorrer uma autólise. Essa autólise vai acontecer quando? Quando a célula deixa também de desempenhar a sua função, né? Então vai ocorrer a destruição da própria célula por falta do que? De oxigenação, por exemplo, na célula pode ocorrer uma morte celular, que nós chamamos de apoptose.